E para análise de dados, dá para usar o ChatGPT? A resposta é mais ou menos. Para vários dados, é possível utilizar o ChatGPT ou até o Gemini, mas não para todos. Quando são muitos dados demais, muita informação demais, eles se perdem um pouco ainda. Eles alucinam muito, eles se perdem na informação, se confundem para dar resposta. Mas depende da quantidade de dados que você consegue. E aí o grande desafio da maioria das empresas é ter esses dados organizados, não é mesmo? Mas pode ser muito bom. Se você sabendo que dá para analisar, você pode começar a pensar já como organizar esses dados, fazer alguns testes básicos e criar algumas análises básicas já, sem precisar contratar, nesse primeiro momento, um analista de dados, um cientista de dados. Claro, tem alguns tipos de trabalho de análise de dados que só um especialista na área vai conseguir fazer, seja por conhecimento técnico do que analisar, como analisar, e também da parte de utilização dos códigos. Então, para vários tipos de dados, você tem que treinar modelos específicos, ter uma programação específica, usar códigos Python, bibliotecas específicas, tem várias coisas lá relacionadas. Mas para todos os outros, dá para tentar usar o ChatGPT. Não confie cegamente nesses dados, sempre tenta verificar várias vezes se está certo mesmo, mas dá para fazer alguns testes. Eu vou mostrar alguns testes aqui nas próximas 2 aulas, nessa aula e nas outras próximas. Para utilizar dados tranquilos que eu possa mostrar para vocês, eu estou buscando na ferramenta Kaggle. Essa ferramenta aqui é da Google, Kaggle, é um banco de dados gigantesco onde as pessoas podem subir os dados. Tem empresas que fazem até competições aqui e as pessoas podem baixar e fazer testes. Então tem até plataformas de análise de dados, é bem interessante. Eu achei vários bancos de dados bem interessantes para a gente fazer alguns testes iniciais para ver como funciona, para ver os limites, o que é bom e o que é ruim. Um deles foi sobre essa empresa Telco. É uma empresa fictícia, ela não existe de verdade. E são dados sobre churning. Churning é quando a pessoa desiste, né? Cancela o serviço. São clientes que você perde. Então aqui tem vários dados, ó, tem o gênero da pessoa, a idade, se é abaixo de 30, se é senhor, né? Se é mais velho, se está casado, se tem dependentes. Tem um monte de dado aqui de centenas de pessoas, talvez até milhares de pessoas. É muita coisa para eu analisar. Eu não sou cientista de dados, beleza? Então eu vou dar algumas informações para vocês, mas mais detalhadas mesmo, só um cientista de dados, alguém muito mais técnico pode dar. Eu vou utilizar tanto o ChatGPT quanto o Gemini e a gente vai comparar como eles funcionam. Primeira coisa é, o Gemini, ele só funciona, ele só aceita tabelas se for a versão Advanced. E por sorte, se você vir aqui na busca sobre o Gemini Advanced, você consegue 2 meses gratuitos. Então os 2 primeiros meses são gratuitos, depois tem que pagar, né? R$90 por mês. E no GPT gratuito, talvez você não consiga analisar tantos dados assim, porque ele tem um limite muito menor de quantidade de informação que ele consegue reter. Na versão paga é bem maior. Na versão gratuita são 8.000 tokens e na versão paga são 32.000 tokens, é bem mais. E no Gemini Advanced é 1 milhão e tá para subir para 2 milhões de tokens. É muito mais informação. Só que será que é muito melhor? A gente não sabe ainda, tem que investigar. Então o que eu vou fazer basicamente é o seguinte. Vamos começar do zero como se eu não soubesse nada do que está acontecendo nesse arquivo. Eu vou simplesmente subir esse arquivo. Agora eu posso subir ele direto do Google Drive ou do computador. E tem até a forma de botar do OneDrive da Microsoft também, isso é bem legal. Subi o arquivo e agora eu vou pedir para ele se comportar como analista de dados e me ajudar a extrair informações dessa análise aqui. E para facilitar a vida dele, eu vou vir aqui no Kaggle, na página do que eu peguei esse banco de dados, e tem aqui, About Dataset. Eu vou copiar tudo que tem aqui de informação, em inglês mesmo, para facilitar um pouquinho, né? Para a ferramenta saber sobre o que se trata. Então eu apertei Shift Enter para mudar de linha e eu vou colar aqui a informação. Então eu vou facilitar um pouquinho a forma do ChatGPT trabalhar. Apertei para enviar. Essa aqui é uma nova função, você pode ver o banco de dados, enquanto carrega aqui, pode ver o banco de dados inteiro, todas as partes. Você pode selecionar as colunas e as linhas para fazer pesquisa só naquelas linhas que estão selecionadas, por exemplo, só naquelas colunas. Então é muito interessante. Vamos ver como ele fez. Primeiro ele começou a ler sobre o que é o arquivo, informações, serviços. Ele entendeu. Perguntas específicas para análise. Qual é a taxa de churn? Quais são os principais motivos? E começou a pensar várias coisas. E cada uma dessas perguntas, ele criou uma possibilidade de fazer alguns cálculos.
e fazer programação mesmo, para poder fazer essas análises. Então vamos calcular a proporção de clientes que cancelaram o serviço em relação ao total de clientes. Como eu não especifiquei o que eu queria de fato, ele começou a fazer um filtro para analisar tudo. Se eu clicar nesse botão aqui, ver análise, eu posso ver o que está fazendo. Importou pandas, que é uma biblioteca bem comum para análise de datasets. E o legal disso é que eu posso copiar isso aqui depois e botar para um outro lugar, depois no Python, para criar o próprio notebook para eu poder analisar essas ferramentas depois. Criou a taxa de churning, os principais motivos. Vamos começar a analisar. Então, novamente, ele fez um outro cálculo para fazer cálculo matemático para entender. E foi embora aqui de várias possibilidades. Criou algumas tabelas menores, especificado sobre cancelamento. E embaixo criou um resumo. Resumo, gênero. O gênero não tem impacto significativo. Idade, clientes mais velhos tendem a cancelar mais. Estados civis, clientes casados têm maior taxa de churning. Dependentes, clientes sem dependentes têm maior taxa de churn. E em cima eu posso ver todos os dados que ele fez, os cálculos para isso. E embaixo ele dá um resumo rapidinho para eu entender por cima. Eu posso pedir para ele criar alguns gráficos a respeito. E novamente, eu não especifiquei que tipo de gráfico que eu quero. Então, se eu souber o gráfico que eu quero fazer, porque cada gráfico representa uma coisa diferente, ele pode dar uma informação diferente, né? Existem dezenas de tipos de gráficos que eu posso utilizar. Ele está analisando, pensando que tipo de gráfico vai usar para cada situação para me entregar. Então, agora, ainda assim, é uma coisa genérica. E também tem que tomar muito cuidado para levar tudo a sério. Tem que verificar muito esses dados, porque ele pode errar alguns cálculos. Ele não, pode não considerar algumas coisas, como a gente falou. Tem um limite de janela de contexto, ele não vai enxergar tudo o tempo inteiro. Entregou vários gráficos. Taxa de churn, yes, no, principais motivos. E como eu pedi vários gráficos de uma vez só, ele criou tudo numa imagem só, né? Pode ser ruim de ler essas imagens. Eu poderia pedir para ele separar, né? Crie cada gráfico individualmente. E agora ele criou cada gráfico individualmente, ficou bem mais fácil de ver. E aí ele tem interatividade. Você pode botar o mouse por cima para ver os valores, eu posso clicar aqui, trocar de cor. No vai ser vermelhão e o yes vai ser verde. Ou azul, o azul fica melhor, né? Legal, aí eu posso baixar esse gráfico. Se eu clicar aqui para gráfico estático, ele gera essa versão estática. Aqui também, frequência. Então eu posso clicar e trocar, né? Trocar as cores. Aqui são todas iguais. É só um detalhezinho, mas é legal já, né? Posso botar cor hexadecimal ou clicar aqui nas ideias que ele já tem, né? Os presets. Outra coisa interessante é que eu posso pedir para ele organizar isso aqui como se fosse uma apresentação. Organize como se fosse uma apresentação do PowerPoint. Organize as informações e os gráficos. Ele até botou aqui gráfico, mas não botou o gráfico aqui na apresentação. Mas vamos tentar um negócio aqui agora. Vamos tentar fazer com que ele crie o arquivo para o PowerPoint. Crie o arquivo do PowerPoint com a apresentação criada e com os gráficos de cada seção. Criou a apresentação, vou baixá-la. Abriu a apresentação desse jeito aqui. Como está, né? Tem taxa de churn, botou os gráficos. Os principais motivos. É interessante, no final a conclusão. Não tá bonito, então tem que dar uma olhadinha aqui, né? Tem tema, layout, tem que arrumar todos os detalhes. Coisa que eu também achei interessante é que ele não botou as descrições que aqui tinha, né? Informações, slide e tal, serviços online. Tinha algumas informações aqui que ele botou que ele não botou lá no gráfico. Não botou que ele não botou no arquivo final. Porém dá para ajeitar, mas já é um grande avanço. Conseguir exportar todos os gráficos para a tabela. Isso é bem legal. No Gemini eu fiz o mesmo procedimento e ele criou uma análise bem grande também. Foi muito parecida, fez os gráficos, funcionou muito parecido. Até os resultados foram muito próximos, as respostas, tudo muito próximo. A taxa de churn, respondeu tudo. Daí quando eu pedi para criar uma apresentação, ele só criou o texto da apresentação. Ele não botou os gráficos aqui e ele não criou o arquivo. Né, quando eu pedi para criar o arquivo, ele falou, Ctrl+C, Ctrl+V, vai lá e se vira aí. Ele não fez. Mas o resultado foi muito próximo. Porque as ferramentas estão ficando tão boas que elas estão ficando muito próximas ao resultado delas. Então, uma é melhor, pior em alguma questão, mas está muito parecido mesmo.
que você achou. Vamos começar a testar gráficos de vendas, dados de vendas, planilhas de você aí. Eu quero ver o que você está fazendo. Põe nos comentários. Eu quero saber tudo que vocês estão utilizando para eu continuar estudando também e aprendendo com vocês também. Beleza? Então, na próxima aula eu vou dar outro exemplo fazendo outro tipo de análise.